Você já usou algum trecho de música ou poema para tentar explicar algo ou expressar os seus sentimentos? Provavelmente aí você já escutou a frase "não há nada de novo debaixo do sol", não é mesmo? Bom, ela quer dizer que tudo que é feito, principalmente no campo artístico, não é completamente original. Algo sempre é influenciado por outra coisa que surgiu antes dele e, por isso, pode usar obras antigas como referência. Querem um exemplo? A série espanhola La Casa de Papel é um texto imagético que usa em sua narrativa personagens com máscaras do pintor, também espanhol, Salvador Dalí. A presença da figura do artista surrealista é uma marca da intertextualidade. O seriado ele está citando um artista que veio antes dele e que também pregava o caos e a quebra da normalidade, como os assaltantes vestidos com sua figura. Quer conhecer mais sobre intertextualidade? Então vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme aqui para mais uma aula de interpretação de texto e vamos direto aqui falando sobre a intertextualidade, que é aí um recurso utilizado por artistas em livros, poemas, filmes e músicas, em que um texto ele faz referência a outro. Bom, é comum usarmos as falas de um texto que lemos ou ouvimos aí e de que gostamos para representar nossos pensamentos, porque muitas vezes esse texto ele parece traduzir melhor nossas ideias e também as nossas intenções. Naquele momento em que não encontramos palavras para expressar o que pensamos, surge aquelas ditas por alguém e que ficaram aí na memória. Bom, quando vocês se aproximam aí de um texto já existente e o reproduz de forma a relembrar a mensagem original, vocês estão estabelecendo aí uma relação que liga o conteúdo do seu texto a outro. Esse processo de criação aí, ele é conhecido como intertextualidade. Dependendo da situação de produção do texto e do contexto em que ela está inserida, né, a intertextualidade ela pode ter funções diferentes. Por isso, existem vários tipos de intertextualidade. Então a gente vai ver aí alguns desses tipos e como elas se classificam. Nós podemos dividir então a intertextualidade em explícita e implícita. Dessa forma, nós vamos entender melhor as características de cada um desses grupos, tudo bem? Bom, a intertextualidade explícita é aquela em que fica nítido para o leitor a referência que o autor está utilizando no seu texto. Um bom exemplo são as citações que geralmente eles são marcadas pelas aspas, né? Assim, elas estabelecem, né, uma relação direta e nítida com o texto de origem. As principais características desse tipo aí são a fácil identificação da intertextualidade por parte do leitor, desnecessário o conhecimento prévio, a relação também direta aí com o texto fonte. Por outro lado, a intertextualidade implícita é mais sutil. Porque ela envolve aqui uma referência indireta ao texto de origem, exigindo do leitor aí uma bagagem cultural maior para que a relação entre os textos ela seja de fato compreendida. Um bom exemplo desse tipo aí são as alusões, que aparecem na produção textual apenas como sugestão, mas sem explicitar qual origem. As principais características, então, dessa categoria, né, se opondo à anterior, é a difícil identificação da intertextualidade por parte do leitor. E aqui há também a necessidade de conhecimento prévio, diferente da explícita. A relação indireta com o texto original também é uma característica dela. E quantos tipos de intertextualidade existem, gente? Existem 10 tipos principais, ok? Bom, nós vamos começar pela
Citação. A citação, ela envolve aí a transcrição do texto exatamente como foi dito no original e deve estar acompanhada da identificação da fonte. Exatamente. Geralmente a citação ela é marcada por aspas, né, no texto e introduzida pelos dois pontos. A citação ela é muito utilizada aí como um recurso de autoridade e ela ajuda então a trazer mais credibilidade ao texto. Por exemplo, segundo a escritora Conceição Evaristo, abre aspas, a exceção só serve para confirmar a regra. E que regras são essas, sociais e raciais, dentro da sociedade brasileira, que para alguns vencerem determinadas barreiras é muito fácil? Fecha aspas. Viram? Bom, o próximo tipo aí de intertextualidade é a paráfrase. Na paráfrase também há a referência aí ao original. No entanto, gente, diferentemente do que ocorre na citação, aqui o autor ele utiliza as próprias palavras para poder aí reproduzir o que foi dito no texto de origem. Dito de outra maneira, a paráfrase ela reafirma o que foi dito na referência, mas recria o texto mantendo a ideia original. Vamos ver um exemplo de paráfrase aí, ó. No texto original, de grão em grão, a galinha enche o papo. No texto parafraseado, de moeda em moeda, a criança enche o cofrinho. Perceberam? Notem que, apesar de usarem termos diferentes, as duas frases aí, elas partilham da mesma ideia, a de que a constância leva então ao resultado desejado. E a alusão, gente? Bom, a alusão, também conhecida como referência, ela ocorre quando o texto ele remete a uma determinada obra, personagem ou situação retratada em outros textos. Por exemplo, ele ganhou um presente de grego. A expressão faz alusão ao cavalo de madeira, repleto de soldados escondidos, que os gregos lá enviaram aos troianos como se fosse um presente por ocasião da guerra de Troia. Outra frase que usamos bastante e também faz alusão aí à guerra de Troia também é: aquela solução agradou a gregos e a troianos. Viram? Bom, a quarta aí é a tradução. Sim, um dos mais conhecidos, mas que muitos não sabem aqui, que é um tipo de intertextualidade, é a tradução, e consiste em passar um texto de um idioma para o outro. Na maioria das vezes, o tradutor ele não transpõe as ideias do texto original de forma estrita, né? Porque nesse contexto ele exige adaptações e um processo diferenciado de interpretação do que está lá no texto de origem, certo? Bom, já ouviram falar em bricolagem? A bricolagem, ela consiste na construção de um texto por meio da junção de diversos fragmentos de outros textos. Esse tipo de intertextualidade é muito comum no mundo da pintura e também na música, em que muitos artistas aí eles utilizam trechos e melodias de outras músicas em seus novos trabalhos. Chamamos nesse caso, né, da música de sample, que não tem absolutamente nada a ver com plágio. Tudo bem, gente? Entretanto, a bricolagem ela aparece também na literatura quando um texto ele é criado a partir de fragmentos de outros. Um ótimo exemplo de bricolagem é o filme Shrek, né? Ao abordar diferentes contos de fadas, mesmo que de forma irônica. Nesse processo, gente, o autor ele pode inovar mudando o tom das frases e unindo ali diferentes referências para criar novos sentidos. A epígrafe é o uso da citação de um texto para introduzir um tema que será discutido. Ela é muito comum em trabalhos acadêmicos, né? Monografias e em livros. Representa a opção do autor por escolher um trecho de outro texto para introduzir a sua obra. A epígrafe dialoga diretamente com o conteúdo que será abordado na nova obra e faz com que interajam, mesmo que brevemente, entre si. As epígrafes, então, elas são geralmente utilizadas
usadas para introduzir capítulos de livros, monografias, como eu falei para vocês, teses e dissertações, entre muitos outros trabalhos aí acadêmicos científicos. Por exemplo, vejam só, alguém na área da saúde, né, que sabe como é importante o cuidado com cada paciente, poderia tranquilamente usar a epígrafe, abre aspas. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Fecha aspas. Aí cita Madre Teresa de Calcutá, que é a autora dessa frase. Partimos agora para a paródia, que é um tipo de intertextualidade que se utiliza da crítica para discorrer aqui e reescrever o texto de origem de uma forma irônica. O objetivo aqui é satirizar as ideias do texto original, criando muitas vezes um efeito cômico. Vamos ver aí um exemplo de paródia, gente. Vejam só o texto original do século XIX. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Trechinho aí do poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu, século XIX. Texto parodiado no século XX. Ó, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Percebam que o Oswald de Andrade, também com o nome de Meus 8 Anos, ele faz aí uma paródia, ele satiriza com o poema do Casimiro de Abreu. Passando agora para o pastiche, que envolve aqui o uso de estilos de outros autores em uma mesma obra. Enquanto a paródia faz isso com o intuito de satirizar o texto original, a ideia do pastiche é criar algo novo por meio da imitação indireta de outros escritores. Ele possibilita aqui, portanto, a origem de novos textos a partir dos fragmentos de muitos outros aqui, e é bastante utilizado aqui também em músicas e também em imagens. Vamos ver um exemplo aí, ó. No texto original. Pois é, tenho dito, tudo aleivosia que abunda nesses cercados, mais que nada. Foi assim mesmo, eu juro, compadre Quenhenhen, não me deixa mentir, e mesmo que deixasse, eu mentia. Lorotas, porra louca, no juízo dos povos, além das gerais. Menina mágoa, loura deu. Não deu? Aí um trecho de Guimarães Rosa do Grande Sertão Veredas. Agora vejam só o texto pastiche. Compadre Quenhenhen, é que sabia, sabença geral e nunca conferida. Por quem? Desculpe o arroto, mas estou de arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágoa loura era a virgem mais pulcra das gerais, como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos Rosários, rogai por nós. Aí um texto do Carlos Heitor Conino. A próxima intertextualidade é o crossover, né? Que é um tipo bastante usado no cinema e na TV. Ele acontece quando um personagem de uma trama ele aparece em outra trama, ou quando a situação de uma obra ela é inserida em outra. Um exemplo dessa estratégia aí é nos filmes de heróis, tanto, né, tanto da DC, né, quanto da Marvel. Há sempre um herói que aparece em um filme de outro herói aqui, de outro super-herói. Na série The Walking Dead, por exemplo, há 2 personagens que saem da original e surgem na spin-off, né? Fear the Walking Dead, que é o Morgan e o Dwight. Isso é crossover. E por fim, meus queridos, nós temos o hipertexto. O hipertexto é um tipo de intertextualidade aqui muito comum na internet, né? Na verdade, ele envolve aqui uma forma de escrita não linear e sem hierarquia que permite ao leitor a liberdade de escolher vários caminhos. Isso mesmo. No universo digital, o hipertexto ele se manifesta principalmente aqui através de links e hiperlinks nos artigos. E é quando, né, ao navegar em algum site, alguma página, uma palavra abre a possibilidade de um artigo maior. Então cria-se um hiperlink que, ao clicar ali, ele irá direcioná-lo então para outra página.
A intertextualidade, gente, é um dos assuntos que os estudantes geralmente encontram aí dificuldades em entender quando está presente aí nas provas. O fato é que essa dificuldade não tem muito a ver com a compreensão dos tipos de intertextualidade, mas sim com os contextos, sempre falando em contextos, né? Em outras palavras, a intertextualidade ela está ligada ao conhecimento de mundo, que deve ser comum ao produtor do texto e também ao receptor. Com isso, gente, para que o estudante ele identifique que a intertextualidade entre um texto, é necessário que saiba aqui a contextualização dele. Por isso, não basta apenas estudar todos os tipos de intertextualidade, é necessário de verdade aqui se informar de tudo, gente, que acontece ao seu redor. Até porque só será capaz de reconhecer este fenômeno da intertextualidade quem já tiver tido aí contato com diversos textos fontes, né, ao longo da sua vida. Então, leia jornais e revistas, busque sites de informação na internet, assista aí a telejornais e leia a mesma notícia em vários veículos diferentes. Certo? Estamos entendidos?